Fala, nação, saudações sobre eliminação. Eu trouxe mais um vídeo aqui para a gente reagir sobre o programa Futebol 90, né? Os comentaristas falaram sobre a oscilação do Flamengo, se é algo para se preocupar nessa oscilação do Flamengo. 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, né? O Flamengo não está apresentando no futebol, está sofrendo com um desfalque, né? Mas essa oscilação do Flamengo, na sua opinião, é para se preocupar? Lembrando que o Flamengo está aproximadamente há 2 semanas para a primeira decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, dia 12. Então eu quero saber a tua opinião aqui. Essa oscilação do Flamengo acaba preocupando? Então vai deixando a tua opinião aí. Não se esqueça de deixar seu like também para ajudar o canal aí. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, à ESPN Brasil, Grupo Disney. Eu vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição. Então, nação, vambora com o vídeo rápido, vambora. Nenhum, são 3 empates e 2 derrotas. Tá vindo de uma sequência complicada, capitão. Sim. Uma queda de rendimento, de produtividade. É um jogo que preocupa? E desinteresse, né, Dani? Dentro do Campeonato Brasileiro. Pega esse recado do capitão. Não, é isso só assim, né? Então tem alguns fatores negativos, como tem positivos também com relação às Copas. Mas no Campeonato Brasileiro teve um desinteresse por parte do próprio Flamengo, né, de focar muito mais para outras competições, e aí está colhendo os frutos nesse momento, né? Enfrenta um adversário que o Flamengo tem dificuldades, um adversário que não vem bem também dentro da competição, então a gente olhava para o Red Bull de uma outra forma dentro do campeonato, né? Pela estrutura, planejamento, pela forma como é conduzido o clube, mas o Flamengo joga no Maracanã, então terá o apoio do seu torcedor, o Flamengo deve jogar com o seu time principal, eu acho que sim, né? Porque o Flamengo é o que tem pro principal Flamengo. mais ou menos, né? Porque se a gente olhar o pessoal aí voltando de seleção... Então, é uma dúvida, e eu não sei, né? Tô Sim. colocando porque o Flamengo, com os próximos jogos do Flamengo com relação às Copas é um pouco mais para frente. Então, lógico, tem que olhar os jogadores que chegaram das convocações para ver como estão. Tem o Arrascaeta, que tem uma pubalgia, e você trouxe uma informação que ele teve acabou se machucando um pouquinho aí, mas que não vai tirar. Eu vou contar o que aconteceu com o fã de esporte. Só que o fã de esporte entender o que aconteceu com o Arrascaeta e saber que está tudo bem, fã de esporte. Está tudo Mas bem. aconteceu o seguinte, ele é uruguaio, né? O uruguaio vive colado ali no chimarrão. Então ele queimou a mão com a água do chimarrão. Olha, acontece. Tá com a bolinha ali, mas tá com curativo, não vai dar pra jogar, entendeu? Não vai virar grandes notícias isso, não vai atrapalhar. O problema do Arrascaeta é com relação à pubalgia, que já foi noticiado, enfim. Vai ter um cuidado especial para que ele esteja preparado para as decisões. Mas é um jogo que o Flamengo é favorito, o Flamengo joga dentro da sua casa, o Flamengo precisa de um bom jogo para retomar essa confiança dentro das Copas também, né? O Flamengo é um time acostumado a vencer, o seu torcedor cobra muito com relação a isso. Uma vitória o coloca ali na briga também dentro de um G4. Então, acho que é um jogo bom para o Flamengo vencer. Flamengo, mais que ser um jogo bom para o Flamengo vencer, o Flamengo precisa vencer, Dani. Precisa vencer, porque você, aí Pedro. eu volto ao ponto lá do Rafael Prates, esse nobre comentarista que quer falar agora. Diga. Não, é que o Red Bull Bragantino, para mim, ao lado do Atlético Mineiro, é a grande decepção do Campeonato Brasileiro. Bom ponto. Bragantino e o Galo. Eu acho que o Galo tá à frente. O Bragantino tá na situação que eu vou te falar, Dani, o fã de esporte vai entender. Tá querendo que o mundo acabe em barranco para se encostar. Tá devagar o Bragantino. Tá devagar. Como é que é? Tá querendo que o mundo se acabe em barranco para se encostar. Então, assim, o Flamengo que tem realmente, concordo com o Fábio, demonstrou desinteresse, alguns jogadores perdendo divididas que até então não perdiam. Eu acho que vale muito para o Flamengo tentar dar uma resposta melhor com os titulares. Exato. Eu acho que a responsabilidade é maior sobre os titulares do Flamengo e não sobre quem entra de vez em quando. Os titulares podem dar uma resposta melhor. Mas eu acho que independente das peças, Prates, é aquilo que a gente estava comentando aqui outro dia, você toca muito bem. Não dá pra você ficar empurrando, e aí não tem mais a ver com perseguição ao Palmeiras, o papo já é outro. Não dá pra você ficar empurrando ali, ou levando a banho-maria, porque não vai virar a chave do dia pra noite no dia 12, no primeiro jogo da final. Isso. Então você precisa minimamente retomar uma mentalidade de vitória, porque senão ele não perdeu aquele jogo, mas é porque não tinha fulano. O outro não jogou porque não estava mobilizado. O outro não deu pra vencer porque era fora... Não, vamos virar. Vamos voltar aqui. Dá pra vencer. O Flamengo tem elenco e tem grupo pra vencer. O Prati apontou o que é o Red Bull Bragantino aqui. O Flamengo tem grupo para vencer. O Flamengo precisa voltar a dialogar com o Vitória para espantar qualquer coisa do que a gente falava essa semana. Simples. Dorival chega, coloca lá no vestiário o seguinte, tabela, Palmeiras, 60 pontos. Flamengo, 45. Pronto.
Para você, esse é um fator motivacional, olhar de diferença para o Palmeiras, mesmo não tendo focado nesse título brasileiro, pelo menos na mensagem de peças em campo? Eu acho que é um. Mas o jogador não vai olhar para ele e vai falar assim, pessoal, mas ali atrás, né? Quando dava ainda. Você que decidiu, né? Foi você que escolheu. Escolheu. Aí eu posso falar assim, mas quem joga são vocês. Quem precisa dar resposta são vocês. Porque a escolha foi parte de um conjunto. Né? O Dorival não escolheu sozinho. Sim. Né? O Dorival, e com certeza, conhecendo o Dorival, teve uma conversinha com os jogadores também. Isso foi muito bem conversado. Amarrado ali, né? Lógico que ninguém ia expor abertamente, publicamente. Nem precisa, né? Porque aquela história, vamos jogar o jogo. Enquanto a gente consegue levar isso aí, a gente leva. A hora que a gente tem que tiver que tomar realmente a decisão, nós vamos tomar. Foi o que o Flamengo fez. Porque ele poderia ter jogado muito bem com o time titular aqui contra o Palmeiras durante 60, 70 minutos. Sim. Né? Respeito muito na época. Eu falei muito sobre. Próximo, né? Jogou 2 jogos na grama sintética. Assim, não dá para acreditar nisso. Ainda mais depois que você tem uma sequência de jogos e você corrobora com essa sensação de que o Flamengo fez a opção pelas Copas. Né? Então não dá para você ligar o A com o Z até o final da história. E aquele jogo, né, esse jogo contra o Palmeiras que você destaca, que você acha que é o jogo que virou a situação para o Flamengo largar o brasileiro largar o Flamengo também, naquele jogo a diferença entre os dois era de 6 pontos. Sim. Ganha, fica Hoje 3. está em 15. Hoje está em 15. Né? Então o recado é isso, mas só que o recado está incluso para o Dorival. Coloca pra gente aí na tela a sequência do Flamengo nesse mês de setembro, por favor. Tem que ganhar do Red Bull, tem que quebrar nunca ganhou do Red Bull. É um momento ruim pra pegar esse adversário. Tem que começar a quebrar determinadas coisas. Por mais que seja uma decepção pro campeonato, e eu concordo com o Rafa, quando a gente começou a ver esse campeonato brasileiro, a gente achava que o Red Bull ia ser o do ano passado, competitivo, de uma outra maneira. Essa sequência aí, se alimenta um Red Bull sem vitória de novo, eu acho que começa a preocupar em outro lugar. Não é só no Campeonato Brasileiro. É o outro ponto que a gente falou aqui, porque você não vira, né, um botãozinho automático e fala assim, agora eu vou jogar na intensidade máxima, agora eu não vou jogar na intensidade máxima. Ou tem e a motivação pelas Copas vai fazer isso acontecer, capitão? Não tem na minha opinião, Dani. Você tem que estar competindo e jogando bem. Principalmente sendo o Flamengo, o elenco que tem, os investimentos. Então, se o Flamengo ficar tropeçando muito até chegar às decisões, ele vai ser cobrado por isso, como o Dorival está sendo, né? O Dorival ali nas coletivas, ele sente uma pressão do torcedor, nas redes sociais, na arquibancada. Desculpa te interromper, mas eu vou te colocar uma pergunta. Vamos lá. Você acha que o Dorival já começa a sentir uma pressão? Eu acho que está sofrendo. Eu acho que está sofrendo. Não é possível, gente. Não é uma pressão, não estou falando uma pressão de demissão. Pressão de demissão? Não, mas de resultado. Eu falo de resultados, né? De você construir os resultados, voltar a jogar bem, para que nas Copas a confiança esteja lá em cima. Eu concordo plenamente com o que o Pedro falou. Não dá para você tropeçar, chegar na Copa, você virar a chave e vamos jogar bem. O Filipão já deu esse recado. O Filipão, nos resultados do Atlético Paranaense, falou assim, nosso time depois foi para a final, a gente desligou a chave e a gente acha que lá na final a gente vai retomar. Tem muita coisa para melhorar, falar. Exatamente. Então, para o Flamengo, cabe essa mesma condução. Então, assim, é importante o Flamengo voltar a vencer, voltar a jogar bem, convencer o torcedor que o momento é propício para essas decisões que o Flamengo tem pela frente. Se o Flamengo continuar tropeçando no Brasileiro, até chegar à decisão contra o Corinthians e a decisão contra o Atlético Paranaense, a cobrança vai ser pesada. No trabalho do Dorival, na confiança para o elenco. Então, eu acho que é um bom jogo para o Flamengo quebrar esse estigma contra o Red Bull, entender o momento do adversário que não é bom, joga dentro da sua casa, vence, e aí a tendência é que o Flamengo consiga se preparar melhor para as decisões que tem pela frente. Pedro levantou um ponto interessante, você falou do Filipão, Pedro trouxe ali o Atlético, né? O Zé ontem estava falando aqui que o Corinthians, apesar da vitória contra o Atlético Goianiense, também não fez um grande jogo. E aí eu fico pensando, será que também não é natural você se classificar a finais de mata-mata, sabendo que aquilo ali são momentos muito decisivos e mais fáceis até um título, do que numa competição de pontos corridos que o campeão já está definido? É humanamente impossível, Dani. Quais os times que jogaram o melhor futebol no Brasil até aqui? O Palmeiras em algum momento, o Flamengo do Dorival em algum momento. Fluminense em algum momento. É humanamente impossível dentro dessa Corinthians temporada. Corinthians em alguns momentos de jogo. Não consigo colocar ainda. Talvez eu possa colocar até o final da temporada. É humanamente impossível, dentro dessa dinâmica de temporada atípica que a gente tem, isso ser replicado o tempo inteiro. Sim. Mas eu acho que são situações distintas. O Atlético Paranaense parou de jogar e o Filipão admite.
O Corinthians, se não foi brilhante, ele repetiu uma formação, algo que ele não vinha conseguindo fazer. Em alguns momentos do jogo, ele foi bem. Ele criou para vencer no primeiro tempo, ele conseguiu o gol no segundo tempo para vencer, ele não foi brilhante, o alerta de Zé, tô com ele, para mim é válido, só que é um outro momento. É um momento, inclusive, para mim, é um estágio inicial de um trabalho bem feito. Após muito tempo batendo cabeça, se adaptando sem peças, o Vitor achou um modelo, tem pouco tempo. Então, isso vai sendo amadurecido até a final. O do Atlético Paranaense não tinha um modelo, esse modelo foi esquecido. O do Dorival teve um modelo, aliás, tivemos 2 modelos ali, o alternativo e o principal, e ainda não replicou. O do Corinthians acho que é um pouco diferente, Dani. Agora, isso tudo dentro de um pacote absolutamente normal. Outubro vai ser muito intenso para Atlético Paranaense, para Flamengo, para Corinthians. Só que eu não consigo também, para o Fluminense tentando se manter em segundo, para o Palmeiras precisando confirmar título, só que eu não consigo olhar e falar, vai segurar a peteca ali um mês em alto nível na ponta dos cascos. Não tá dando, Dani. Sim. Não tá Então, dando. isso eu entendo, a temporada impede. Mas acho que tem um lado que preocupa, sim. A preocupação deve ser para todo mundo. Se você tem uma queda, assim, 1, 2 jogos, o time não vai bem. Agora, se tem uma queda que a gente está falando aqui de um possível relaxamento, possível desconcentração, aí é preocupante. Mas o Corinthians mais não que está os nesse pacote resultados. para mim. É isso que eu tô falando. O Corinthians está num pacote diferente para mim. Mas o Corinthians está num pacote de entender ainda o que é. Mas eu acho que a queda também do Flamengo passa pelo conhecimento do esquema tático agora. Não é novidade para ninguém quando enfrenta o Flamengo, né? Sim, porque o Tem um outro lado também, Zé. Flamengo teve dificuldades. Tá. O Dorival encontrou um sistema de jogo, o Flamengo sobrou. O Flamengo agora começa a ter dificuldades, porque os times adversários já começam a entender. Everton Ribeiro vem por dentro, então ele não estará sempre o tempo todo ali do lado do Rodinei. Eu posso criar superioridade numérica no meio campo. E aí tem um perigo, né? Porque o que você faz agora? Aprimora, muda o esquema. Se você muda o esquema, você muda pensando no mata-mata? Tem tempo hábil de treino? Mas talvez, Dani, você não precisa mudar o esquema, mas você precisa mudar a intensidade e a concentração. Como o Prats está falando. Dentro do mesmo estilo Dentro do mesmo sistema de jogo. Porque se você coloca... serve muito para isso. Para a gente ver a resposta de alguns titulares contra porque o se o Flamengo coloca... Você vê, as decisões de mata-mata do Flamengo, como foram? Primeiro jogo, vitória. Segundo jogo, administração de resultado. Sim. O Flamengo não jogou 180 minutos com a intensidade igual. Pelo contrário, ele administrou. Está na hora do Flamengo agora encontrar os 90 minutos. Reencontrar esses 90 minutos. O Flamengo precisa jogar com essa intensidade de novo, porque ele precisa se acostumar, porque daqui a pouco tem uma final. Então você condiciona o teu jogador a jogar 90 minutos. Como? Com a intensidade que é necessária para uma final de Libertadores. Eu acho que o Flamengo precisa reencontrar esses 90 minutos. A ver, de olho aqui, vamos ver o que vai sair desse Flamengo e Red Bull Bragantino. A gente vai fazer um intervalo aqui. Então é isso aí, nação. Beleza? Eu trouxe um trecho aqui pra gente reagir, né? Sobre o programa Futebol 90, sobre o Flamengo, né? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Mas antes de tudo, eu vou falar minha opinião aqui em relação ao time do Flamengo. Essa oscilação que o Flamengo tá tendo, né? Nesses últimos 4 jogos, eu vou contar só o Brasileirão, né? Nos últimos 4 jogos foram 2 empates e 2 vitórias, né? Óbvio que eu concordo com o Pedro Ivo num ponto que ele tocou, é que o Flamengo praticamente... Após mais uma derrota, né, o Flamengo parece que se acomodou, né, após o Flamengo chegar às 2 finais de Copa do Brasil e Libertadores, parece que o Flamengo se acomodou, relaxou, não vou jogar não, quando chegar dia 12, que é a final da Copa do Brasil, jogo de ida, né, eu vou voltar a jogar o futebol que eu apresentava, entendeu? O Filipão estava falando até a mesma coisa sobre o time do Atlético Paranaense, né, depois que o time do Atlético Paranaense chegou à final, o time relaxou, entendeu? E é a mesma coisa que acontece com o time do Flamengo. É normal? Não vou confirmar para vocês se é normal, né? Mas é uma coisa que, querendo ou não, para gente, torcedor, ou para mídia em geral, né? Que adora o futebol do Flamengo, acaba deixando preocupado. Porque é aquilo, nos últimos 4 jogos, só somando o Brasileirão, o time não ganhar um jogo, óbvio, o time tá mexido, suspensão, lesão, convocação do data FIFA, sei lá o quê. O Flamengo teve aqui uma semana para poder trabalhar. E aí quando o time vai pro jogo e não apresenta nada de bom ou nada de diferente, entendeu? Então é uma situação complicada. E esse último jogo contra o Fortaleza no Ceará, né? O Flamengo com um time em 70% titular, né? É um 70% titular. Só que aqueles 30% que faz diferença. Óbvio,
E na minha visão, se o Marinho, nem o... o Marinho e o Cebolinha, se eu não me engano, né? Se não tivesse sido expulso contra o Fluminense, iria ser titular, né? Contra o Fortaleza. Entendeu? Foi uma expulsão boba, na minha visão. Na minha visão foi uma expulsão boba que acabou prejudicando o Flamengo, né? O Flamengo foi obrigado a colocar 2 jovens jogadores, né? O Matheus França, que já é do profissional, pra mim. Fica ali treinando, entra de vez em quando. E o Matheusão, que é da base. Entendeu? O Gabigol lá fez 2 gols, ajudou o time. Mas o time com uma zaga titular, sistema defensivo até o meio de campo, né? Tirando o Vitor Hugo. O Flamengo acabou dando mole e deixando zerado. Óbvio que o Santos, nesses últimos jogos aí, está sofrendo uma instabilidade, né, ali no gol. Tá falhando em alguns momentos, né? É um excelente goleiro, tem crédito pra caramba com a torcida. Só que se isso continuar acontecendo nas próximas rodadas, vai deixar a torcida preocupada, óbvio. Perdeu agora contra o Fortaleza, beleza. Contra o Fluminense também, falhou lá no gol do pênalti, essas coisas. Agora, o último gol do Fortaleza, na minha opinião, foi falha grotesca dele, né? Geralmente ele é aquele goleiro que, quando ele não consegue agarrar o chute do jogador, o que ele faz? Ele espalma pro lado. Dessa vez ele consegue espalmar pra frente. Óbvio que algumas pessoas vão falar: a bola veio muito rápida, ele não teve tempo de reação. Tudo tem como discutir isso, entendeu? A gente não vai entrar nesse critério aqui. Só que, se isso acontecer na próxima rodada, e na próxima, daqui a 2 semanas o jogo, né, contra o Corinthians. Então tem mais ou menos umas 3 rodadas até o jogo. Se acontecer nas 2 próximas rodadas, como vai ficar a cabeça do próprio técnico, que é o Dorival Júnior, e da torcida? Porque se o Santos começar a falhar nas próximas 2 rodadas, aí vai falar... Vai colocar o Diego Alves? Diego Alves já não joga no Flamengo há não sei quanto tempo já. Não sei quanto tempo o Diego Alves não joga. Entendeu? Ele vai meter o pé. Entendeu? Quanto tempo o Diego Alves não joga? Só treina. Hugo. Sem ritmo de jogo. Diego Alves já não joga... Já tá aposentado dentro do Flamengo lá, né? Só tô esperando pra meter o pé. Então é que o Santos veio pra ser titular. Mas se ele começa a sofrer essa instabilidade que a gente não deseja... perante a 2 finais super importantes pro Flamengo nesse ano, é meio complicado, né? Entendeu, galera? Então o Flamengo tem que voltar a jogar aquele futebol que o Flamengo demonstrou antes de chegar às 2 finais, né? Pra poder chegar bem na final, né? Óbvio. Tem aquela lesão do Arrascaeta, né? Tem o Everton Ribeiro, tava desfalcando, o Pedro... sei lá o que, mas mesmo assim o Flamengo tem um elenco grande, um elenco bom, entendeu? O Flamengo deve se reforçar a temporada que vem. O elenco, mas é aquilo, o Flamengo tem que melhorar muito ainda para poder chegar muito bem na final. E é aquilo. Tanto o Atlético Paranaense e o Flamengo está sofrendo instabilidade nesse momento. Se a gente for olhar os últimos jogos aí, né? O último jogo do Furacão foi contra o Santos na Vila, né? Foi 2-0 pro Santos. O Atlético Paranaense conseguiu levar um gol do Luan, foi incrível. O Luan estava praticamente 1 ano e meio sem marcar um gol, jogando de atacante, e o Luan conseguiu desencantar, né? Atlético Paranaense com o time titular levou um baile do Santos, né? Não vamos dizer um baile assim, mas conseguiu perder o jogo por 2-0. E o Filipão, durante a entrevista, falou pra caramba: é o mesmo que o Flamengo tá sofrendo. Depois que chegou às finais, o time se acomodou. Deu simplesmente isso aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui na nossa live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E vai deixando o seu like aí. Se inscreve no canal para ajudar o canal aí. Beleza? A partir desse mês de outubro, a gente tá entrando em outubro, né? Vou começar a trazer um vídeo por dia, no máximo 2 vídeos por dia, sobre o Flamengo, sobre a notícia do Flamengo, né? De vários programas esportivos variados, né? Não só do Brasil, mas vou tentar trazer conteúdo bom de outros programas esportivos de fora do país, né? Ou da Espanha, nem tanto, porque é por causa da língua, né? Mas de outros países especificamente, né? Da Espanha, de Portugal, da Argentina. Eu vou tentar trazer vários conteúdos bons aqui para a gente poder assistir e ficar bem informado sobre o nosso Mengão. Então é isso aí, nação. Vai deixando aquele seu like aí se você não deixou. E outra coisa
é que aqui no comentário eu quero saber o seu palpite para o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, beleza? Deixa nos comentários o seu palpite pro jogo e da onde você está assistindo esse conteúdo aqui. Tamo junto, nação. É nóis aí. A gente sempre tá em busca de melhoria aqui no canal, óbvio, né? A gente sempre tá em busca de melhorar como pessoa, como profissional. E aqui no canal não vai ser diferente, né? Espero que vocês tenham curtindo a live aí, né? Desculpa se meu microfone tiver com algum ruído. Eu tô tentando melhorar, comprar um microfone novo, né? Porque agora, tudo no início é meio difícil. A gente tem que fazer o que quer, né? Tudo é difícil. E a gente tem que se virar, né? Com o que tem, né? E eu utilizo o meu microfone com um celular aqui. Entendeu? Óbvio que às vezes o microfone, o som não sai muito bom, né? Mas a gente sempre tenta melhorar para trazer o melhor conteúdo para vocês, nação. Tamo junto aí, é nóis aí, é isso aí. Ah, antes, se alguém perguntar, essa camisa aqui é a camisa de escola de samba, beleza? Esse símbolo aqui parece muito o time do Braga de Portugal, né? Mas essa camisa aqui é de escola de samba aqui do Rio de Janeiro, né? Então essa camisa aqui é de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, né? Especificamente a Grande Rio. Tamo junto, galera. É nóis, é Grande Rio de Duque de Caxias. Mas eu não sou de Duque de Caxias. Beleza? Então é isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis, é. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. E eu tô indo lá.